Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu quero pedir desculpas se você veio aqui para praticar o seu inglês, porque hoje vai ser em português. Mas tivemos a oportunidade de praticar com as músicas e também depois do culto podemos praticar o nosso português. E para você que está aprendendo a língua, é uma oportunidade para praticar o português. Got it? Muito bom, muito bom. Então, continuamos hoje em janeiro, para quem está visitando a nossa igreja pela primeira vez, em janeiro nós falamos da presença de Deus, na presença de Deus. E nos 3 últimos domingos, as leituras foram Êxodo 33, depois tivemos uma reflexão sobre 1 Samuel capítulo 3, e domingo passado, a Melissa falou para a gente sobre Lucas capítulo 10. Está entendendo, Daniel? Um pouquinho. Mas hoje nós vamos falar sobre o Salmo 84. Salmo 84. E os salmos, eles são como água fresca, quando a gente está com muita sede, né? Quando a gente está assim, parece que está num deserto, você vai ler um salmo e aquilo refresca, dá um refrigério, acalma o seu coração. É por isso que quando a gente lê o salmo, a gente vai se identificando. Tem salmos que são mais famosos, como o Salmo 23. Quem não lembra do Salmo 23? Lembra, Ian? Lembra, Johnny? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E também o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil é muito comum que as pessoas deixem a Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse uma proteção. Mas a gente sabe que nada adianta uma Bíblia aberta e um coração fechado. Então a gente precisa ir lá e estar lendo, e estar lendo. E os salmos, eles são canções. Foram escritos para serem cantados, foram escritos para serem orações. E às vezes são canções de dor, mas às vezes são canções de alegria. E com o Salmo 84 não é diferente. Foi escrito para ser uma canção. Se você olhar lá em cima do texto, está escrito ao líder da música e tudo mais. Então, hoje, eu queria que a gente refletisse nesse salmo, que é uma oração e uma afirmação da grandiosidade de Deus e da nossa pequena humanidade. Isso que o salmo fala. Então, eu quero que a gente leia juntos, por gentileza. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Verso 5. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Bonito, né? Muito lindo, como todos os outros salmos. E o que eu entendo e aprendo com esse salmo é que nós, em nossas vidas, precisamos dar 3 passos na nossa caminhada. E o primeiro passo vai do versículo 1 ao versículo 4, que diz que é preciso reconhecer a necessidade da presença de Deus. A presença de Deus é real. Nós já ouvimos vários testemunhos, você já experimentou isso na sua vida, mas ela também é uma necessidade para todo ser humano. E o autor aqui do Salmo, ele começa reconhecendo
o lugar da presença de Deus. E no verso 2 ele afirma como que a alma dele tem esse desejo, a minha alma anela, a minha alma desfalece. E ele vai dizendo isso no Salmo 2, como que a alma deseja esse encontro com Deus, até que a sua alegria seja completa. E aí ele diz assim, olha, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria, interno e externo, é completa, o júbilo é completo, quando a gente encontra a presença de Deus, quando nós estamos com Deus. Mas essa é uma necessidade que nós precisamos reconhecer. Nos Salmos, no Antigo Testamento, quando a gente começa a ler, nós vamos vendo esse tipo de escrita que fala muito da casa de Deus, dos teus átrios. Então, para o entendimento daquelas pessoas, era que a presença de Deus estava no templo, a presença de Deus estava no tabernáculo. Mas em Jesus, o nosso Salvador, o que a gente aprende? Que o véu foi rasgado, e agora a presença de Deus está nos nossos corações. Um dia Jesus estava conversando com uma pessoa, a gente conhece como a história de Jesus e a mulher samaritana. E aí eles ficam conversando, onde que se deve adorar? É no templo, é em Jerusalém, é aqui? E Jesus falou, olha, Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é o lugar, mas é o seu coração, é a sua intenção. Então a habitação de Deus, a presença de Deus, ela está nos nossos corações, quando a gente reconhece essa necessidade. A gente sabe que a vida não é fácil, a vida é difícil. E a vida nos impõe várias necessidades. Nós temos necessidade de amor, temos necessidade de sermos amados, temos necessidade de amizade, de termos amigos, alguém para desabafar, alguém para ligar, alguém para estar junto em silêncio. Nós temos essas necessidades. Nós temos necessidade de alegria. Não dá para ficar triste o tempo todo. A gente precisa de alegria. Precisa de alguém que conta uma história, uma piada. A gente precisa de alegria nas nossas vidas também. Mas existe outra necessidade que todo ser humano precisa reconhecer, que é a necessidade da presença de Deus. Porque essas outras coisas, amizade, alegria, amor, elas amenizam, mas elas não completam. A presença de Deus vai nos completar. Semana passada, a Melissa falou sobre Santo Agostinho. Eu não me lembro se foi essa mesma frase ou uma outra, mas diz assim, Santo Agostinho no seu livro Confissões, não sei se você já leu, mas ele escreveu, Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então essa inquietação que alguns já tiveram, que talvez alguns aqui estejam tendo, é a necessidade da presença de Deus na sua vida. Infelizmente, nem todos reconhecem isso. Essa é uma verdade, nem todos reconhecem. Mas e eu? Será que eu reconheço essa necessidade? E você? Você reconhece essa necessidade que você precisa da presença de Deus na sua vida? O salmista, nesse Salmo 84, ele reconheceu. Então, o que eu aprendo aqui desse Salmo é que um primeiro passo é que eu preciso reconhecer a necessidade de Deus. Mas também aprendo que existe um segundo passo. O segundo passo é iniciar a busca. Eu já reconheço a necessidade, agora eu preciso iniciar a minha busca do que eu preciso. E quando a gente nasce, nós iniciamos a nossa jornada nessa vida. E quando a gente dá o primeiro passo referente à presença de Deus, que é reconhecer a necessidade, a gente precisa dar o segundo passo. E aqui nesse Salmo, tem uma expressão linda, 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 que ele diz assim, nós somos peregrinos de coração. Bonita, né, essa expressão? E eu lembrei muito daquele livro do John Bunyan, que é O Peregrino. Não sei se você já leu, recomendo. O personagem cristão, ele está caminhando até encontrar a cidade celestial. E na sua peregrinação, ele vai encontrando vários personagens, é um clássico aí que recomendo muito para nós cristãos. E assim é a nossa vida é de peregrinação. Inclusive, na Bíblia, eu não sei se você colocou essa meta esse ano de ler a Bíblia toda, em 2024. Eu coloquei. Eu até comprei essa Bíblia aqui. É a Bíblia 365. Então, aqui já vem separado o que você tem que ler a cada dia, está me ajudando. Mas aí, Gênesis, estava lendo Gênesis, e tem um momento que José vai para o Egito, você lembra dessa história, ele é vendido pelos seus irmãos, e ele se torna o governador do Egito. E um dia o pai dele vem
E José fica muito animado e vai apresentar o pai dele para o faraó. E aí o Jacó, né, que era o pai de José, fala para o faraó assim: faraó, os anos das minhas peregrinações são 130. Acho tão bonito isso, porque também casa aqui nessa ideia de peregrinação. Claro que Jacó já tinha peregrinado muito, né? Muito mais que nós. Mas é um fato, nós somos peregrinos de coração, nós estamos nessa caminhada. E o verso 5, ele diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força. Porque só encontra quem busca. Precisa começar a busca para você encontrar. Tem um livro na Bíblia chamado Jeremias, e lá no capítulo 29, verso 13, diz assim, Deus dizendo para o profeta: vocês me buscarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. Ou seja, de todo o coração, com sinceridade, né? Sem cera, sem máscara, um coração puro e sincero, buscando a Deus. A gente sabe que a Bíblia é o manual da vida. Se você tem uma dúvida sobre casamento, vai na Bíblia, vai te dar uma resposta. Se você tem uma dúvida se você deve ir para a direita ou para a esquerda, vai na Bíblia, você vai encontrar uma resposta. Se você que está mais adolescente tem uma Bíblia com uma dúvida sobre o futuro, vai na Bíblia, vai na Bíblia. Vai te ensinar muito, muito, muito. Então ela é o manual para como a gente pode iniciar essa busca pela presença de Deus. Talvez alguns passos possam nos ajudar nessa busca. Primeiro, ler a Bíblia e estudar. Isso vai nos ajudar muito. Segundo, conversar com Deus. Orar. Falar com Deus. E terceiro, frequentar uma comunidade de fé. A gente tem a nossa comunidade, onde nós adoramos a Deus, celebramos a Deus, uma igreja. Então, ações como essas são coisas que nos ajudam na nossa busca, na nossa peregrinação. Aí o verso 6 diz assim, que ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Esse vale citado aqui, os estudiosos dizem que era um lugar muito árido. Mas nessa busca, os peregrinos de coração encontram em Deus uma força, e aquele lugar que era árido é transformado num refrigério, num oásis. Ao passarem olha o verso 6, fazem dele um lugar de fontes. A chuva de outono também enche de cisterna. Quer dizer, Deus faz isso nas nossas vidas. Às vezes o nosso coração está seco, as nossas vidas estão difíceis, e vem Deus com a chuva, um refrigério, e torna um oásis a nossa vida. E o salmista continua o verso 7. Ele diz assim, que prosseguem esse caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Sião aqui representa essa presença de Deus. Então eles estavam nessa peregrinação até chegar a Sião, que é a presença de Deus. Mas olha que interessante que o versículo diz aqui, o versículo 7, diz assim, até que cada um, ou seja, nós peregrinamos juntos, nós lanchamos juntos, nós cantamos juntos, nós ajudamos uns aos outros, mas naquele dia que nós nos apresentarmos a Deus, será um encontro individual. O livro de Romanos, na Bíblia, diz assim no capítulo 14, verso 12, cada um de nós prestará contas a si mesmo a Deus. Quer queira, quer não, cada um de nós vai se encontrar diante de Deus. Mas o Salmo nos mostra que se a gente começa essa busca por essa presença de Deus hoje, lá na frente vai ser um encontro mais fácil. Lá na frente a gente vai ter muito mais para contar. Lá na frente a gente vai ter muito mais para celebrar nesse encontro com Deus. Deus pode ajudar a transformar situações de deserto em situações de oásis. Porque Deus, Ele nos dá em Jesus uma nova perspectiva da vida. Às vezes você está usando um óculos, isso você só vê o deserto, Mas aí você encontra Jesus e Jesus te dá um óculos novo. E quando você coloca aquele óculos, você começa, opa, tem uma folha brotando nesse galho dessa árvore. Opa, tem uma árvore, uma gota de água que está saindo ali da terra. Então Jesus te dá uma nova perspectiva e vai mudando a forma como nós encaramos a nossa vida, como nós enfrentamos a nossa realidade. Você já iniciou a sua busca? É uma pergunta que fica para nós.
Mas eu disse que tinha 3 passos. Então, o primeiro passo, reconhecer a necessidade da presença de Deus. O segundo passo, iniciar a busca pela presença de Deus. E para a gente fechar aqui, um terceiro passo que eu aprendo nesse salmo é alegrar-se no encontro da presença de Deus. A gente reconhece a necessidade, a gente inicia a busca, então a gente se alegra nesse encontro. O verso 10, o salmista ele fica exultando, olha o que ele diz: é melhor um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 dias em outro lugar. Dá quase 3 anos, né? 1000 dias, já pensou? Você trocaria mais de 2 anos, 3 anos, por um dia na presença de Deus? O salmista está dizendo que trocaria, né? O salmista trocaria todo esse tempo, mas e nós? E aí ele continua no verso 11, o Senhor Deus é sol e escudo, ou seja, a presença de Deus, o escudo, protege, e o sol aquece a nossa alma. É a mesma segurança que lá nos primeiros versos diz, a andorinha e o pardal encontraram casa, encontraram segurança. É essa segurança, esse escudo e esse sol que Deus oferece para nós. João, no capítulo 14, o Evangelho de João, verso 6, Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus, a não ser por mim. Jesus está dizendo isso. Então, quando nós estamos nessa busca pela presença de Deus, quando a gente encontra Jesus, nós estamos diante de Deus. Porque Jesus é aquele que é o próprio caminho. Quando nós reconhecemos e acreditamos que Jesus é o Salvador das nossas almas, é o Senhor das nossas vidas, aí o encontro acontece e a gente pode celebrar. Tem um versículo em Apocalipse, capítulo 20, que já foi, capítulo 3, desculpa, versículo 20, que já foi falado várias vezes aqui, Johnny já citou várias vezes, que Jesus está dizendo para a sua igreja, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então, essa busca pela presença de Deus, ela termina quando nós abrimos a porta da nossa alma, abrimos a porta do nosso coração, e Jesus entra, e a gente celebra, e a gente se alegra nesse encontro. E aí, o último versículo do Salmo 84 diz assim, ó Deus, ó Senhor, como é feliz aquele que em ti confia. Esse salmo foi escrito há muitos anos atrás. Mas durante as gerações, várias pessoas ecoaram, disseram essa mesma oração, Senhor, como é feliz aquele que em ti confia. E eu espero que nesse ano de 2024, a gente aqui possa dizer também, Senhor, como eu sou feliz, porque eu confio em ti. Senhor, como é feliz aquele que em ti confia. Então, desse Salmo 84, o que eu aprendo e compartilhei aqui com vocês é que existem 3 passos necessários para as nossas vidas. O primeiro, reconhecer a necessidade da presença de Deus. O segundo, iniciar essa busca. E o terceiro, alegrar-se no encontro da presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, a todos nós que somos peregrinos de coração. Thank you, Johnny, for the opportunity.